Olá, você! Eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira. Hoje a gente vai de Dinamáquina, lá do ano de 1992, irmão. Hoje eu tô feliz, brother. Mas isso não vem ao caso, mano. Vamos falar dessa Dinamáquina que jogou um bom futebol e conseguiu vencer a Eurocopa daquele ano, diferentemente dessa aí de 2022, que, pô, foi uma decepçãozinha, vamos dizer. Cair na fase de grupos da Copa, num grupo em que, juntamente com a França, era uma das favoritas a avançar, cair em último, fazendo um mísero pontinho só, foi sacanagem. Mas essa de 92, essa aí não. Essa representou, então a gente vai ver a escalação base, mas antes disso, lógico, né? Mete a inscrição nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Me ajude a chegar a esses 30 mil inscritos, certo? Então vamos lá. Bora pra escalação da Dinamáquina. Peter Schmeichel era o goleiro, Olsen, Pietnik e Nielsen os três zagueiros, Siva Beak o ala direito, Christoph o esquerdo, Jansen e Vilfor os volantes, o Larsen mais à frente, no ataque tinha o Brian Laudrup e o Poulsen. O Richard Möller Nielsen era o treinador e o Henrik Andersen também foi um nome importante. E o craque desse time foi o Brian Laudrup. Lembrando que ele tinha um irmão que era o mais famoso, né? O Michael Laudrup e tal. Só que o Michael Laudrup acabou se desentendendo com o treinador, questão de tática ali, acabou ficando de fora da convocação para essa Euro. Ele nem sequer disputou. Mas o irmão dele, o Brian, também era muito bom jogador. Não tão bom quanto o Michael, mas foi lá e representou também. Era um cara que era foda também. Ele era um bom atacante, habilidoso, rápido, letal. Baita jogador e foi um nome assim fundamental, imprescindível, eu diria, para essa campanha da Dinamarca. A peça-chave foi Peter Schmeichel, ele que é o pai do Kasper Schmeichel, que até pouco tempo atrás fez história lá no Leicester e tal, também é um grande goleiro, mas o pai dele foi uma lenda, jogou no Manchester United, construiu uma bela carreira lá, era um cara que colocava muito respeito nos adversários também. E durante essa Eurocopa ele fez defesas que realmente foram muito importantes, defesas que ganharam jogos para a Dinamarca, então tá aí a peça-chave, o camisa 1, Peter Schmeichel. O Henrik Larsen foi o artilheiro desse time da Dinamarca, porque em 4 jogos que ele disputou, ele meteu 3 gols, e gols assim importantíssimos. Ele que nem atacante de ofício era, mas era um jogador que tinha muita chegada, tinha muita presença e, obviamente, finalizava muito bem em gol também. Então merecido a gente colocar essa função de craque para ele. Ele jogava no futebol dinamarquês na época e largou 2 na semifinal, que foram de suma importância na campanha dinamarquesa. A Dinamarca foi campeã da Eurocopa de 1992 e venceu também a Copa das Confederações de 1995. Bom, falar desse título de 92, a gente volta um pouquinho no tempo. Eu gosto sempre de fazer isso, de dar essa contextualizada, dar essa introduzida, que é para falar lá dessa década de 80, mais precisamente lá em 1986. Que a Dinamarca tinha uma boa seleção, uma seleção cotada até mesmo, quem sabe, ali para chegar e tal. Só que eles acabaram caindo nas oitavas de final daquele Mundial, perdendo da seleção da Espanha, de uma maneira assim muito bizarra, muito estranha, deu um apagão nos caras. Eles começaram vencendo, mas aí tomaram de 5-1, erro na saída de bola e tal. E essa foi a geração até então mais brilhante que a Dinamarca já havia tido, né? E aí voltou a jogar muito bem somente na década de 90, mais precisamente ali em 92. E aí para uma seleção disputar a Eurocopa, ela precisa passar das eliminatórias para conseguir chegar lá, né? Não é que, igual aqui na América do Sul, que tem em todos os países, todo mundo joga e boa. Não, lá eles têm eliminatórias. E a Dinamarca caiu num grupo que tinha a Iugoslávia. E só passava o primeiro, somente o primeiro do grupo se classificava para a Euro. A Iugoslávia acabou ficando em primeiro desse grupo e a Dinamarca em segundo. Porém, olha só que coisa maluca. A Iugoslávia acabou sendo banida, acabou sendo impedida de disputar essa Eurocopa por conta de uma guerra civil que rolava no país naquela época. Portanto, logo, né, a vaga vai para a segunda colocada, que no caso era a Dinamarca. Então eles entraram ali meio que de gaiato nessa Euro e foram longe e ganharam. Olha só que coisa doida que é o futebol, né? E como eu já havia mencionado anteriormente, eles estavam sem o seu maior craque, sem a grande referência técnica, que era o Michael Laudrup, que nessa época, mano, tava jogando muita bola, né? E a estreia da Dinamarca foi contra a seleção inglesa, contra a Inglaterra,
terminou num empate em 0-0. Na segunda partida desse grupo, tudo levou a crer que ia azedar, né? Que algo ia ficar podre lá no reino da Dinamarca. Porque eles perderam da seleção da Suécia. Uma seleção muito boa, era essa Suécia, inclusive, que 2 anos mais tarde deu trabalho pro Brasil, diga-se de passagem, perderam de 1-0 e até então só tinham 1 ponto para ir para a última rodada, com chances de classificação assim bem baixas, né, para não dizer nula. Isso porque na última rodada desse grupo eles iam enfrentar justamente a França, cara, a seleção francesa que nessa época tinha grandes jogadores, tinha Blanc, Deschamps, Papin, Eric Cantona, baita de um time. O Platini era o treinador no banco de reservas, então a França figurava como a grande favorita para esse confronto e a Dinamarca, por sua vez, precisava obrigatoriamente da vitória se quisesse sonhar com uma classificação. E não é que eles conseguiram mesmo, foi um triunfo da Dinamarca, cara, um jogo que lendário, né, pro povo dinamarquês. Acho que até hoje, se você for lá e perguntar para um dinamarquês, um dos jogos mais importantes da história do país dele, ele vai citar essa partida contra a França aí, porque eles venceram. Começaram na frente, tomaram um empate, e a 12 minutos do fim, o Elstrup, ele conseguiu fazer o gol da vitória, ele que era reserva e tal, conseguiu fazer esse gol da vitória e da classificação da Dinamarca. A Suécia conseguiu ficar em primeiro no grupo, a Dinamarca ficou em segundo e eliminou a França, rapaz. A França, desses craques todos que eu mencionei aí, acabou ficando pelo caminho, grande de um papelão, mas a Dinamarca fez por onde também, jogou muito bem aquela partida e conseguiu a sua classificação pro mata-mata dessa Eurocopa aí. Só que aí o bicho pegou de vez, né? Veio uma carne de pescoço para a seleção da Dinamarca encarar, que era a Holanda. A Holanda, atual campeã europeia, de Gullit, de Basten, de Koeman, de Frank Rijkaard, que tinha os jovens agora, Bergkamp, tinha o Frank de Boer. Mano, olha só esses caras, só esses aqui que eu citei. Que seleção foda tinha a Holanda nessa época aí. A Dinamarca sabia que seria um confronto muito equilibrado, muito difícil, e que teria que suar muito a camisa se quisesse avançar. O Henrik Larsen marcou os 2 gols da Dinamarca nessa partida aí. O jogo estava 2-1 para a Dinamarca, eles estavam conseguindo a classificação, até que no minuto 86 de partida, o Frank Rijkaard, após um bate-rebate ali, um bumba meu boi dentro da área, uma coisa maluca, a bola acabou sobrando para ele e ele marcou o gol de empate muito pertinho do fim. Ou seja, o jogo terminou 2-2 e precisou então de uma prorrogação para ser decidido. Porém, nada aconteceu nessa prorrogação e o jogo se encaminhou para a disputa por pênaltis. A seleção dinamarquesa, brother, deve ter treinado muito, porque eles foram perfeitos nas batidas. Tiveram um aproveitamento de 100%, acertaram as 5 cobranças, enquanto a seleção da Holanda errou só uma, justamente nos pés de quem? Do melhor jogador do mundo naquela época, que era simplesmente Marco van Basten. O Van Basten acabou desperdiçando essa cobrança, a Dinamarca venceu por 5-4 e conseguiu então avançar nessa Eurocopa. E aí, depois dessa emoção toda, eu garanto muito que o Galvão Bueno lá da Dinamarca, mano, deve ter tido um infarto nessa disputa por pênaltis aí. Porque a Dinamarca conseguiu chegar na final da Euro, chegou na decisão da Eurocopa para pegar a seleção da Alemanha. Seleção da Alemanha que, pô, seleção de respeito também, né? Atual campeã do mundo de 90, de Bodo Illgner, de Matthias Sammer, de Brehme, de Jürgen Klinsmann, mano, baita de um time. A Alemanha é acostumada a estar num cenário desse, né? A Alemanha, pô, sempre tá ali, semifinal, final, campeã, né? Sempre chega, enquanto pra Dinamarca, irmão, era um negócio completamente inédito. Você imagina como que não tava o país nessa época. Os caras deviam estar, mano, muito eufóricos, né? Não sei se eles ficam eufóricos, mas eu acho que sim, né? A galera fica feliz e tal. E essa partida da decisão, ela contou com 2 heróis improváveis. O Jansen e o Vilfort foram quem marcaram os gols da Dinamarca. Isso aconteceu em momentos cruciais, um ali na metadinha do primeiro tempo, 19 minutos, e um que fechou o caixão aos 78. Aos 19 minutos foi uma bola recuperada ali na saída da Alemanha, um chute forte no canto que acabou fazendo esse gol do 1-0. O Schmeichel, que eu já tinha falado lá no começo sobre peça-chave e tal, teve uma participação fundamental também, ele foi muito bem nessa partida. A Alemanha, óbvio, né?
foi pra cima e tal, pressionou, só que o goleirão acabou segurando tudo lá atrás, fez grandes defesas muito importantes, que culminaram então no título dinamarquês. E daí, aos 78 minutos, como eu já havia dito também, o Vilfor foi lá e colocou a pá de cal dentro do caixão alemão e acabou despachando aí a grande seleção da Alemanha, tradicional e favorita, fazendo com que a Dinamarca conseguisse essa grande proeza, a maior da sua história, sem dúvida nenhuma, até hoje. Então, essa Dinamáquina campeã europeia de futebol. Não estava muito previsto, mas eu acho importante mencionar também a Copa das Confederações, de 3 anos mais tarde, que é lá de 1995, na qual a Dinamarca conseguiu vencer. E uma curiosidade interessante é que eles ganharam a Euro de 92, porém não conseguiram sequer se classificar para a Copa de 94, lá nos Estados Unidos, que o Brasil ganhou e tal. Não conseguiram vaga, olha só que coisa doida. E aí eles jogaram a Copa das Confederações justamente por ter vencido a Eurocopa, obviamente, e enfrentaram a campeã, se eu não me engano, na época ali da Copa América, que foi a Argentina, na grande decisão. Uma Argentina também muito forte, que tinha grandes nomes, Batistuta, Ortega, Zanetti. E a Dinamarca conseguiu uma vitória, assim como contra a Alemanha, pelo placar de 2-0. Eles já tinham o Maicon Laudrup de volta ao time, mudou o treinador, então ele voltou para a seleção. E aí ele fez o gol do 1-0, já aos 8 minutos de partida, batendo um penal, fez 1-0. E depois, já ali nos 75 minutos, o Peter Rasmussen fez o segundo gol da seleção da Dinamarca, gol de título, então, Dinamarca, campeã europeia de 92, campeã da Copa das Confederações, que muita gente não dá lá grande importância e tal, tudo bem que não é um título top, né, um título gordo, como diz José Mourinho, mas, pô, é para se comemorar também, né, é uma grande conquista dos dinamarqueses aí, essa Copa das Confederações 95. Bom, grande seleção, conseguiu essas façanhas, entrou para a história do futebol e não à toa teve a honra de ser apresentada por mim aqui no nosso Esquadrões, certo? Então, a você, brother, que assistiu até aqui, te agradeço de coração, peço que você se inscreva de novo nesse canal, se você curtiu esse vídeo, se você quer dar uma moralzinha pro meu trampo, vai lá, se inscreve, mete o like, manda pro teu brother, fala, ó, esse maluco aqui e tal, dá horinha os vídeos dele, você vai curtir, vai ser massa, eu curto essa interação, ainda mais hoje, né, que eu tô levinho, certo? Então, muito obrigado pelo acesso, brother, até a próxima e falou!